A gente vai falar sobre alimentos que prendem e soltam o intestino. Oh, mas que bonitinha, meu Deus, que bonequinha. Tudo bem, doutora Thaisa? Mas é uma menininha, olha só com esse vestidinho, então. Olha, eu sempre quando vou escolher a minha alimentação, penso nisso, o que prende, o que solta. Mas às vezes a gente fica em dúvida, né, Thaisa? Muito. Não é? Muito, porque também às vezes é muito individual de cada pessoa. A gente até selecionou algumas coisas aqui que são básicas e ajudam muitas pessoas. Mas é muito individual. Cada pessoa metaboliza o alimento de uma forma diferente. Thaisa, tem intolerância, sensibilidade. Então, o que serve para mim pode não necessariamente, o que faz um efeito em mim pode não necessariamente fazer o mesmo efeito em você. Exato. Ah, tá. E isso é muito particular. Por isso que a gente sabe algumas coisas que funcionam para a maioria, mas não necessariamente para todas as pessoas. E se entender e ouvir o corpo é muito importante. Isso, concordo plenamente isso é com essencial. você. Isso é essencial, se observar, né, Thaisa? É, como ele funciona. Temos os dois grupos, vamos lá. Sim. Então vamos começar com os que prendem ou que soltam? Que prendem. O que prende o intestino. Isso é uma queixa muito comum, né? O que é... Das mulheres, principalmente? Principalmente de mulher. Mas também tem muito homem que sofre com o intestino preso ou com estufamento. Sabe aquela sensação depois de comer? Sim. E que fica muito empachado e gás e sente que não digeriu direito? Sim. Está muito relacionado com o que você comeu, o que você colocou para dentro do seu corpo. Tá. Existem alguns básicos, como a gente falou, para algumas pessoas. Eu vou começar pelo leite. Prende intestino, Thaisa? O leite de vaca é uma das coisas que prendem muito intestino para muitas pessoas também. Para algumas pessoas que têm intolerância à lactose ou que têm intolerância às proteínas do leite, ele pode acabar dando quadros de diarreia e até quadros inflamatórios. Tá. Mas para muitas pessoas, tomar leite prende o intestino. Tá. Até porque o leite de vaca tem muito poucos nutrientes. Ao contrário do que a gente acredita que tem muitos nutrientes, fontes de cálcio e tudo mais, são grandes mitos de saúde. Nossa. O leite de vaca é muito maléfico para a nossa saúde, essa é a verdade. Que coisa! Menos quando é bebê. Não, até mesmo para bebê. Até mesmo Isso também é super bacana a gente falar, porque isso é um super mito, que bebê precisa tomar o leite depois que parou o leite da mãe, então tem que ser, a gente suplementa até com leites que são leites de vaca ou fórmulas infantis, que tem muitas das proteínas do leite da vaca, não são bons. O leite de vaca ele é extremamente inflamatório, primeiro por causa da lactose, mas principalmente por causa das proteínas do leite. Caseína, beta-lactoglobulina e várias outras são proteínas que geram todo um desequilíbrio no nosso intestino. Não faz bem. Não faz bem. Que coisa. Infelizmente. E durante muitos anos a gente até dava, e até hoje, infelizmente, ainda se orienta muito, dá para a criança o leite de vaca para suplementar cálcio, porque a criança precisa crescer forte e tudo mais. Na realidade, o leite de vaca, ele contém 11 vezes mais fósforo do que cálcio. O fósforo é o mineral que entra no osso e tira cálcio do osso. Faz mais mal do que bem. Faz mais mal do que bem. Hoje é comprovado que mulheres adultas que tomam de 2 a 3 porções de leite, seja leite, iogurtes ou derivados por dia, têm maior tendência à osteoporose do que as que não ingerem. Não é de cair o queixo? É impressionante, É impressionante. Venha me dizer que arroz. Sim. Arroz prende o intestino. O arroz prende o intestino. Arroz é um dos alimentos que acaba, pela grande quantidade de amidos que ele tem, de carboidratos que ele tem, acaba formando um bolo alimentar muito mais grosso e diferido dificuldade de ser digerido pelo nosso organismo. E isso, às vezes, a gente não tem ideia, porque no nosso dia a dia tem o arroz com feijão, muito básico do brasileiro. E essa é uma das grandes causas de intestino preso, o consumo frequente de arroz. Então, tanto que para quem sofre de intestino preso, eu oriento, consuma arroz no máximo 2 vezes por semana e troque por outras fibras, outros grãos. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Farinha de trigo é um dos alimentos que também mais impactam o nosso intestino, tanto pela quantidade de processos inflamatórios que elas têm, proteínas inflamatórias como o glúten e várias outras, mas também não são bem digeridas. O nosso intestino forma, depois do bolo alimentar formado no estômago, um grande impacto e que no intestino não consegue ser bem eliminado, no movimento intestinal acaba sendo comprometido. Que coisa. É mais ou menos
mais o mesmo efeito do arroz. Muito parecido, por causa desse bolo alimentar e dos carboidratos que ele tem. E as frutas? Maçã. Maçã é uma fruta que prende o intestino. Isso eu sempre ouvi mesmo. Tanto que a gente às vezes orienta, né? Falar, tem diarreia, come maçã. Criança, a gente faz a maçã. É tão gostoso, a maçãzinha raspadinha. É ótimo. Então, só que a maçã, ela tem uma série, quantidade de fibras e até outras enzimas, tudo isso, que não ajudam tanto o nosso trânsito intestinal. Se a pessoa não tem problema nenhum de funcionamento, pode consumir a maçã que nunca vai sentir diferença. Mas se já tem uma tendência ao intestino preso, ou se até quer segurar um pouco mais, porque está com o intestino muito solto, a maçã ajuda nesse processo. A mesma coisa da goiaba, é muito parecido. Tem determinadas fibras, determinadas enzimas que também diminuem o movimento intestinal. Então isso também acaba acontecendo. A maçã e a goiaba eu sabia, a novidade para mim é a batata. Batata inglesa. A batata inglesa, ela tem muito poucas fibras e ela tem uma grande quantidade de fungos, as saponinas. Os fungos interferem no funcionamento nosso intestinal. Os fungos interferem em todo o peristaltismo, atrapalhando e diminuindo esse funcionamento. São dos vegetais, inclusive dos tubérculos, o pior que tem para quem já tem intestino preso. É o que mais impacta e atrapalha tudo isso. E a mandioca? A mandioca é riquíssima em fibras e a mandioca, diferente da batata, ela tem muito menos amido do que tem na nossa batata. Então, o amido que é uma das coisas que impactam muito o funcionamento intestinal. Mandioca, mandioquinha, inhame são melhores opções. A batata doce melhor também do que a batata inglesa, tem muito mais fibras, mas dentre os tubérculos, as nossas raízes brasileiras, mandioca, mandioquinha, inhame, são as melhores. Até uma batata Yacon melhor ainda. Tá vendo? Então, numa receita, por exemplo, eu posso substituir a batata por uma mandioca que eu vou estar fazendo bem para mim mesma. Maravilhoso. Vai estar fazendo bem em todos os sentidos. Até para quem quer emagrecer, um inhame, uma uma mandioca ou uma mandioquinha são muito melhores, muito menos carboidrato, muito menos açúcar e melhora o seu funcionamento intestinal. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre os alimentos que soltam o intestino, que é a turminha daqui, que é a minha turminha. Sua turminha Essa é boa. Vou voltar a conversar com a doutora Thaisa Albanese e agora falando dos alimentos que soltam o intestino. Vamos lá. E sabe que eu vou fazer um parêntese, Rê? Falar sobre o intestino é super importante. O intestino hoje está sendo muito estudado, a ciência inteira dedicando toda a sua atenção, porque a gente sabe que o intestino hoje está sendo chamado de o segundo cérebro. Olha! É no intestino que a gente produz mais de 90% da nossa serotonina, o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, de bem-estar. Pessoas que têm depressão, têm deficiência de serotonina, é o intestino que estimula isso. Mais de 70% da dopamina, que é também um hormônio que faz a gente ter compulsões alimentares ou não, é produzido no intestino. 34% da nossa testosterona, ganho de massa magra, evitar celulites, metabolismo, libido, é produzido no intestino. Então, a gente não tinha ideia antigamente do impacto disso. Por isso que quando a gente fala em alimentação, não é só uma questão de porque eu vou engordar, eu vou emagrecer. Não. É uma questão do que a gente está estimulando o nosso corpo a produzir. Tudo aquilo que a gente pode ter de potencial do corpo humano, ou a gente pode denegrir isso, ou a gente pode potencializar ao máximo. Quer dizer, o intestino saudável é uma vida mais saudável de maneira geral. Por isso que é um órgão tão importante. Até para tratamento de doenças autoimunes, tireoidite de Hashimoto, lúpus, artrite reumatoide, doenças que são reticolites, doenças de Crohn, tudo isso intestinais, mas todas essas começam pelo tratamento do intestino. Então hoje é toda uma outra abordagem de várias doenças neurológicas, até autismos, desordens mentais pelo intestino. Isso é fenomenal. Vamos então aqui para os alimentos que soltam o intestino, que também tem que ser usado com parcimônia, né? Também. O intestino solto demais não é saudável. Porque também não é saudável. E sabe que um dos grandes referenciais de saúde, falando nisso tudo que a gente tem, é como as suas fezes são formadas. Para a gente considerar que uma pessoa está saudável, as fezes dela têm que ser sempre em formato de banana, a gente diz, e teoricamente a gente não precisaria nem se limpar depois que a gente tem uma evacuação. Se a gente precisa se limpar, se as nossas fezes não são bem formadas, nosso corpo não está saudável, nosso intestino também não. Por causa da textura? Por causa do aspecto, a textura e o formato das fezes. Então, esses soltam? Sim.
Esses soltam, mas também depende. Se a pessoa tem intestino muito preso, eles só ajudam a regularizar o intestino. Mas eles podem ajudar. Isso é o cacau. Ah, eu falei chocolate, cacau. Mas o cacau é um excelente nutriente para o nosso corpo. É a substância que tem maior quantidade de antioxidantes. O problema é o chocolate ou o leite, quando a gente consome com todo aquele açúcar, todas as outras propriedades e leite e tudo mais. Mas só o cacau em si é extremamente antioxidante, excelente. E para quem tem intestino preso, vale a pena inserir na alimentação. Um quadradinho de cacau 70%, 80% todos os dias, super saudável, mantém o corpo bem saudável, intestino funcionando. Que notícia maravilhosa. Muito bom, né? Ameixa não tem novidade. Ameixa, acho que todo mundo já sabe, né? Deixar água com ameixa é uma coisa super antiga. Mamão e abacate também. Também, são frutas que todo mundo sabe pela quantidade de fibras que elas têm, que ajudam muito nesse funcionamento no trânsito intestinal. E esses 3 potes? Esse é a aveia. Aveia é maravilhoso, esse é o farelo, não precisa ser no farelo, pode ser aveia mesmo em si, fazer um mingau de aveia, comer uma fruta e jogar mingau de aveia com água. Aveia, mingau de aveia com água ou com leites vegetais, um leite de coco, um leite de arroz, um leite de amêndoas. Mingau de aveia com leite de coco deve ficar uma delícia. Fica maravilhoso. Ai, me deu até vontade. Maravilhoso, super saudável para o nosso corpo também. Claro. Até para quem está tentando emagrecer, é uma opção super saudável para incluir no dia a dia também. Mas a aveia, pela grande riqueza de fibras, beta-glucanas, várias propriedades que ela tem, ajuda nesse trânsito intestinal, na formação das fezes e no movimento, no peristaltismo do intestino. Ajuda o intestino saudável. Tanto faz assim ou em flocos? Tanto faz, não importa. E gergelim? Gergelim, mas o gergelim, a grande propriedade de gergelim para auxiliar o nosso intestino é o óleo de gergelim. A gente encontra em lojas de produtos naturais, em grandes mercados. Acho que até no supermercado já acha, viu? Em grandes mercados eu acho que também encontra com grande facilidade. Uma grande recomendação que a gente dá é para quem tem intestino preso, 1 colher de sopa de óleo de gergelim em jejum, ao acordar ou antes de dormir. Mas é muito ruim. Pode não ser tão agradável assim, mas às vezes você pode jogar em cima de uma fruta, pode misturar numa água, numa fruta. Puro, dependendo. Mas o óleo de gergelim também tem uma grande quantidade de riquezas, de propriedades que estimulam todo o funcionamento intestinal. E o óleo de gergelim, quanto o gergelim semente, são super saudáveis para o nosso corpo, ajudam muito até a memória, é um grande antioxidante. Já ouvi. E a linhaça, semente também. De linhaça, maravilhosa. Acrescentar a linhaça na salada, em cima vai comer o arroz e feijão, jogue em cima. Por exemplo, quer comer o arroz que gosta muito? Jogue então, ou já cozinha ele com a linhaça mesmo. Vai comer uma fruta, vai bater um suco, joga a linhaça. Grande propriedade de fibras, lignanas, substâncias que além de antioxidantes, ajudam o metabolismo, produção hormonal e no funcionamento de um intestino saudável. Quer dizer, a linhaça e a aveia ajudam na vontade de doces pela produção de serotonina no nosso intestino. Ajuda a diminuir a vontade de doce. A diminuir muito, tudo isso, é muito bom. Quer dizer, tudo que a gente mostrou aqui são coisas que a gente encontra com facilidade e não tem nada que seja caro. Não, né? Tudo isso são coisas muito fáceis de encontrar, acessíveis para todo mundo e que dá para a gente incluir no nosso dia a dia com grande facilidade. E enriquecer a nossa alimentação é muito mais fácil do que a gente imagina. Exato. Às vezes a gente acha que um estilo de vida saudável é muito caro. Exatamente. Precisa de coisas muito específicas. Não, a própria natureza fornece para a gente tudo que a gente precisa. A natureza do Brasil, né? A gente tem uma variedade... Nós somos riquíssimos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Doutora Thaisa Albanese, essa bonequinha é nutroendocrinologista. Estudou bastante, hein? Bastante. Carinha de menina que ela tem, mas ela estudou bastante. O site dela é doutora Thaisa Albanese. Doutora é DRA e Thaisa é com TH. doutora ThaisaAlbanese.com.br. Nesse site você encontra um curso gratuito para saber como desintoxicar o seu organismo. Acesse e se inscreva. O Instagram dela é @doutora Thaisa. Doutora também, @dra.thaisa. Muito obrigada. Adorei o nosso papo. Conversaria mais sobre outros assuntos e muitas outras vezes. Volte. Muito bom. Volte, muito obrigada. Volte, porque aprendi muito e isso que você falou. Tudo simples, fácil, barato, acessível para todo mundo. Bom final de tarde. Até a próxima. Muito obrigada. Viu?